Eu nunca tive vontade de transformar a minha vida em um relato de terror, mas alguns acontecimentos com meu irmão me fizeram rever essa ideia. Desde criança, sempre fui aquela pessoa que tentava resolver problemas alheios, mas admito que, no caso dele, senti um medo que eu jamais tinha sentido antes. Vou contar tudo de maneira fiel, pois até hoje não sei se o que vivemos foi pura tensão, culpa ou alguma presença sobrenatural. Só sei que me marcou de um jeito que não dá para esquecer. Eu e meu irmão Caio crescemos no interior de um estado brasileiro. Não vou dizer qual, porque não quero envolver outras pessoas nessa história. O fato é que ele sempre foi o mais quieto da família, e talvez por isso eu me sentisse obrigado a protegê-lo. Apesar de ter um temperamento difícil, Caio é bom de coração, só não sabe lidar bem com conflitos. E foi justamente um grande desentendimento que o empurrou para uma sequência de pesadelos e ameaças esquisitas. A namorada dele, Helena, apareceu na nossa família há cerca de 2 anos, vinda de uma cidade maior. Ela e Caio se conheceram por um amigo em comum, o Saulo, e no começo parecia tudo bem, mas logo começaram uns atritos esquisitos. Caio era fechado, Helena, intensa. Discutiam por coisas que nunca ficaram muito claras para mim. Ele sempre falava que era algo muito pessoal, preferia não entrar em detalhes. Na época, eu não pressionava. Achava que cada um sabe lidar com seus problemas do próprio jeito. Só que as brigas começaram a ficar frequentes, quase toda semana. Pelo que Caio me contava, Helena sempre o acusava de alguma coisa. Às vezes, de não ser sincero. Outras vezes, de estar escondendo algo, mas sem deixar claro o que era. Cansado disso, Caio resolveu terminar tudo. Ele só me falou depois que já tinha rompido, quando apareceu na minha casa com um olhar fundo, parecendo alguém que não dormia havia umas 2 noites. Eu terminei com Helena, ele disse, sem rodeios, largando a mochila no sofá. Como assim, de repente? Perguntei surpresa. Você nem comentou que ia fazer isso. Na verdade, a gente já estava mal há meses. Tudo desandou. Cansei das cobranças dela. Naquele instante percebi que tinha algo muito sério. A expressão de Caio não era só de tristeza por acabar um namoro conturbado. Ele realmente estava assustado. Então perguntei na lata: ela ameaçou você? Ele confirmou com a cabeça, mas não deu detalhes. Só disse que Helena tinha mencionado ter um companheiro. Essa foi a palavra exata. E que esse homem iria resolver o problema, se Caio continuasse ignorando as mensagens dela. Minha primeira reação foi: mas ela não era solteira? Como assim um companheiro? Caio não soube explicar. Só repetia que Helena parecia saber aonde ele ia, o que fazia, com quem falava. Como se alguém a informasse de tudo, ou como se ela tivesse algum tipo de rastreador. Eu pensei em aplicativo de GPS, em algo instalado no celular ou mesmo em conhecidos passando informação. O clima estava horrível. Um dia, para provar que não era paranoia, Caio me mostrou uma foto da sala do apartamento dele. Ele mesmo tirou a foto com o celular e me mostrou. Tinha um bilhete em cima da mesa, escrito com a letra de Helena. Se você acha que pode fugir, está muito enganado. Ele encontrou esse bilhete quando voltou do trabalho e disse que estava certo de ter deixado a porta trancada. Nesse ponto, comecei a insistir que fôssemos à polícia. Registrar um boletim de ocorrência, pedir alguma medida protetiva. Mas ele balançou a cabeça irredutível. Não, vou tentar resolver conversando com ela. Ainda não é hora de envolver a polícia. Eu insisti, mas Caio não quis me ouvir. Tive a impressão de que Helena sabia alguma coisa dele, algo que o impedia de denunciá-la. Talvez tivesse provas de algo que ele fez e não queria que ninguém descobrisse? Não sei. Caio sempre foi correto, mas todo mundo guarda segredos, né? Depois dessa conversa, Caio sumiu por mais ou menos uma semana. Não respondia mensagens, não atendia chamadas. Eu já estava imaginando o pior. Então, 2 semanas depois, ele me ligou como se nada tivesse acontecido, perguntando como eu estava. Fiquei aliviada, mas também brava por ele ter ficado esse tempo todo sem dar sinal de vida. Perguntei se tinha conversado com Helena, se ainda havia problema. Ele respondeu com uma tranquilidade estranha: tá tudo 100% de boa. Ela parou de me procurar. Sumiu do mapa, na verdade. Foi a primeira reviravolta.
Aquela mulher que tanto o perseguia, que invadia a casa dele, deixava bilhetes sinistros, simplesmente desapareceu. Pensei, nossa, que ótimo! Será que se cansou de vez? A explicação de Caio foi ainda mais esquisita. Eles não chegaram a se encontrar para conversar. Ela só parou de ligar, de mandar mensagem, de fazer ameaças. Passou-se uma semana, depois 2, depois 3. E o caos foi embora de repente. Não o vi durante esse tempo, mas uns 20 dias depois, resolvi aparecer no apartamento dele para ver como estava. Encontrei-o com uma aparência abatida, com olheiras bem marcadas. Parecia alguém que passava a madrugada em claro, mas Caio não é de festa ou balada. Ele me recebeu sem muita empolgação, sentou no sofá e confessou: "Não durmo direito há várias noites. Tenho uns pesadelos horríveis." "Que tipo de pesadelo?" Perguntei, tentando soar calma, mas por dentro já estava bem preocupada. "Sonhos em que Helena aparece toda hora, provocando acidentes, me machucando ou me assustando. Ela me empurra de escadas, joga o carro para fora da pista, se esconde embaixo da minha cama." A forma como ele descreveu aquilo me deixou tensa. Falava sem muita emoção na voz, como se estivesse mentalmente esgotado. Na vida real, Helena tinha sumido, mas nos sonhos ela surgia sem parar, sempre com um olhar furioso. Achei que podia ser algum tipo de culpa dele. Perguntei se ele se arrependia de algo, se tinha ficado alguma pendência emocional. Caio disse que nem chegou a conversar direito com ela antes de ela desaparecer. Eu, porém, comecei a pensar em algum tipo de feitiçaria. Pode parecer besteira, mas no interior não é raro gente recorrer a trabalhos de amarração ou vingança. E desde que notei o quanto Helena era possessiva, não descartei a hipótese de bruxaria. Ele mencionou um sonho que tinha sido pior que todos. Sonhou que estava em um tribunal cheio de conhecidos, mas com os rostos um pouco distorcidos. Todo mundo olhava para ele como se fosse culpado de algo grave, mas ninguém dizia o que era. Caio tentava se defender, mas não conseguia emitir som. E no meio daquela multidão, Helena estava sentada, sorrindo de um jeito que demonstrava satisfação. Enquanto todos o julgavam, ela parecia se divertir com a humilhação dele. Depois o sonho continuou. Arrancaram Caio do banco dos réus e o levaram até um pátio escuro, onde havia uma plataforma de madeira alta e uma corda pendurada, como numa execução. Ele foi arrastado, puseram o laço em seu pescoço, e no instante em que alguém puxou a alavanca, Caio sentiu o corpo despencar e a corda apertar a garganta, causando uma dor desesperadora. Ele acordou gritando, sem ar, como se ainda estivesse sufocado. Quando conseguiu respirar de novo, viu a janela do quarto aberta, embora estivesse certo de que havia trancado tudo antes de dormir. Achei aquilo assustador, mas também podia ser que ele tivesse esquecido de fechar. Ou seja, talvez fosse mesmo obra da mente dele. Com medo de que a coisa piorasse, tentei descobrir o paradeiro de Helena, ver se encontrava alguma pista sobre onde ela andava. Fui até o endereço onde lembrava que ela morava. Uma família recém-instalada me atendeu, dizendo que não conhecia nenhuma Helena. Só me disseram para procurar a antiga proprietária, uma tal de Dona Heloísa, que alugava o imóvel havia muitos anos. Naquele período, porém, eu não estava com tempo para pesquisar a fundo, e Caio seguia insistindo que estava levando numa boa. Então deixei de lado. Cerca de 5 ou 6 meses se passaram e Caio não falava mais dos pesadelos. Eu até pensei que tivesse superado. Só que certo dia, ele me mandou uma mensagem aflita, pedindo que eu fosse ao apartamento dele. Cheguei lá e o encontrei segurando algo embrulhado em plástico, com uma cara de nojo. Era um saquinho de pano amarrado com vários nós, e lá dentro tinha fotos recortadas dos dois, ele e Helena. Pedaços de cabelo, aparentes pedacinhos de unha, além de umas ervas secas e terra. Ele disse que achou aquilo entre o colchão e a cama. Tudo indicava que alguém tinha voltado a entrar lá, ou talvez que Helena tivesse deixado isso há muito tempo e Caio só agora achou. Só de olhar, já me deu uma sensação péssima. Ela tá fazendo algum tipo de feitiço contra você, falei, sem conseguir me segurar. Joguei esse troço fora, mas não adiantou nada. Caio disse, os pesadelos continuam quase todas as noites. A gente tem que achar essa mulher.
Eu falei bem nervosa já. Não, é exatamente o que ela quer, que eu corra atrás, que eu implore para ela me deixar em paz. Assumo que eu não estava tão em pânico como deveria. Achava que em algum momento as coisas se resolveriam. Afinal, eu nunca tinha visto Caio tendo um desses pesadelos ao vivo. Eu só sabia pelos relatos dele ou por mensagens que me mandava. Até que, numa noite em que meu marido viajou a trabalho, resolvi dormir no apartamento do meu irmão para dar uma força. Foi a pior noite da minha vida. Caio não teve só um pesadelo. Ele se levantou da cama várias vezes, correu desorientado pelo corredor, gritou até quase ficar sem voz e chegou a bater a cabeça na parede. Parecia que fugia de algo que só ele enxergava. Eu tentava acordá-lo, mas ele me empurrava sem notar. Depois de alguns minutos, parou, respirou fundo e desabou no chão, tremendo. Na manhã seguinte, ligamos para a tal Dona Heloísa, a antiga dona do imóvel onde Helena teria morado. Fomos até a casa dela, que ficava numa área mais afastada da cidade. Era uma senhora de cabelos brancos, com um olhar desconfiado. Ao perguntarmos de Helena, ela soltou um sorriso sem graça. Não vejo essa moça há anos, nem imagino onde esteja. O jeito que ela falou não me convenceu de nada, mas não tínhamos provas. 2 dias depois, Caio me ligou em pânico. Disse que sonhara com Helena, e ela afirmava que a tia, como chamou Dona Heloísa, estava mentindo, que com certeza sabia onde encontrá-la. No sonho, Helena dizia que estava no quintal, debaixo de uma porta de madeira velha. E o que Caio fez? Sem me avisar, pegou um ônibus no meio da tarde e foi direto até a casa de Dona Heloísa. Entrou no quintal sem pedir permissão e encontrou mesmo uma espécie de porta de madeira no chão, meio podre e inchada por causa de umidade. Ele brigou com a porta até conseguir levantá-la e se deparou com um buraco raso, cheio de vermes e insetos que saíram pulando. O cheiro era tão horrível que ele quase vomitou. Apavorado, largou a porta e correu dali. Quando me contou, estava tremendo tanto que nem conseguia segurar direito o copo d'água. Juro que vi algo parecido com um braço lá embaixo, sussurrou quase chorando. Mas não tenho certeza. Não tive dúvida, chamei a polícia, contei que a gente tinha achado uma espécie de porão ou algo do tipo no quintal de uma senhora e que meu irmão suspeitava de um corpo lá. Claro que não falei nada sobre o sonho, muito menos sobre as ameaças de Helena. A polícia apareceu com equipamentos, removeu a porta com cuidado e... nada. Não havia nenhum sinal de cova recente, nem qualquer coisa suspeita. Nenhum exagero de insetos. Eles ainda reclamaram que a gente tinha feito perderem tempo com uma história que parecia inventada. Depois disso, Caio começou a ter uma melhora lenta. As crises de pesadelo ficaram mais espaçadas. Ele ainda sonhava com Helena, mas não era toda noite. Às vezes se passavam 5 ou 6 dias sem nada. Mesmo assim, ele continuava exausto. Nesse meio tempo, acabamos nos afastando. Fui trabalhar numa região turística por uns 3 anos e só conversávamos por mensagem, e ele quase não mencionava Helena. Em uma das poucas vezes, disse que ia fazer uma missa pela paz dela, mas não deu detalhes. Pediu que eu rezasse por ele. Passaram-se quase 4 anos até a gente se reencontrar. Já estávamos mais velhos, mas o olhar de Caio continuava carregado, como se ainda guardasse aquele medo do passado. Em uma das primeiras conversas que tivemos, ele confessou: os pesadelos nunca sumiram de verdade. Ele contou que não faz muito tempo teve um sonho bem vívido, onde percebeu que estava sonhando. Helena apareceu, mas dessa vez parecia menos agressiva. Em vez de fugir dela, Caio tentou enfrentá-la. Perguntou onde ela estava, o que tinha acontecido, porque não o deixava em paz. Deu um passo e, pela primeira vez, a abraçou. Ela só respondeu que estava num lugar muito frio. Caio diz que sentiu um arrepio forte, como se encostasse em gelo, e então acordou. Sentado na cama, viu que a janela do quarto estava bem aberta, deixando entrar um vento gelado. A cortina subia e descia, flutuando. Por um instante, ele diz que a cortina pareceu se apoiar em algo invisível, como se houvesse alguém parado ali segurando o tecido. Ficou suspensa por alguns segundos e depois escorregou devagar até o chão. O coração dele disparou, mas ele não conseguia se mexer até o vento parar. Naquele mesmo dia, Caio me procurou e contou tudo. Foi aí que me disse ter feito a tal missa e também ter visitado uma benzedeira.
mas nada resolveu. Helena continuava aparecendo nos sonhos, às vezes violenta, às vezes calada. Em algumas noites o sonho até corria tranquilo, mas lá no fundo ela estava em algum canto, só observando. Ele acordava sempre cansado, como se nunca conseguisse descansar de verdade. Eu mesma passei a achar que poderia ser algum tipo de trauma ou culpa enterrada, mas até hoje, quando Caio fala dela, sinto uma inquietação difícil de descrever. Nunca mais encontramos nenhuma pista sobre o paradeiro de Helena. É como se ela tivesse evaporado. Cada pessoa com quem conversamos conta uma história diferente, sempre sem provas. Enquanto isso, Caio mantém as janelas do apartamento trancadas, mas vez ou outra acorda de madrugada e encontra tudo aberto. Pode ser coisa da cabeça dele, pode ser que ele esqueça, ou pode existir mesmo algo fora da nossa compreensão. Se alguém me pedir uma explicação lógica, não tenho. Só sei que nossa família nunca mais foi a mesma. Aqueles bilhetes estranhos, as invasões, o tal embrulho e, principalmente, a aparição insistente dela nos sonhos deixaram marcas profundas em mim e principalmente no meu irmão. O que resta é a dúvida. Será que Helena está viva, se escondendo, manipulando Caio à distância? Ou será só uma sombra criada pela mente dele, fruto de segredos que ele nunca me contou? Não tenho como responder. Só carrego a lembrança de uma época em que dormir virava um pesadelo e em que uma simples cortina balançando na noite congelava meu irmão por dentro e me deixava sem chão também. Eu sempre achei que essas histórias super estranhas ou teorias da conspiração fossem pura perda de tempo. Mas depois do que vi que a realidade pode ser bem mais complicada do que a gente pensa. Vou te contar tudo do jeito que aconteceu, sem exagero nem censura. E aí você que tire suas conclusões. Estávamos nos últimos dias da faculdade, naquela correria para finalizar projetos, entregar relatórios e já sair procurando estágio ou emprego fixo. Minha amiga Marília sempre teve uma intensidade enorme quando o assunto era relacionamento. Bastava encontrar alguém interessante e ela se jogava de cabeça. O ciclo era previsível. Ela sumia, não respondia mais às nossas mensagens, faltava aula e, em menos de 2 meses, aparecia de coração partido ou com muita raiva porque o namoro não tinha dado certo. Nós, como amigos, alertávamos, mas dessa vez a coisa saiu dos trilhos de um jeito que ninguém esperava. Assim que Marília anunciou que estava namorando de novo, ninguém estranhou de imediato. Só que, em vez de ser algum cara da nossa turma ou de um círculo mais próximo, ela surgiu com um homem bem mais velho e cheio de segredos. Vou confessar que só o vi pessoalmente muito tempo depois, e ele destoava totalmente da nossa rotina universitária. Chegou dirigindo uma caminhonete enorme, conversando como se cada palavra fosse algo importantíssimo. Falava de negócios, propriedades, viagens internacionais. Parecia que precisava nos impressionar a todo custo. Vocês precisam ver como é a casa de praia onde passei o último feriado. Um verdadeiro paraíso, disse ele, gesticulando com um sorriso calculado. A maioria de nós não foi muito com a cara dele no começo, mas Marília estava tão empolgada que resolvemos não criar clima ruim. Afinal, quem somos para julgar? Mesmo assim, algo em mim gritava que aquele homem não era exatamente o que parecia. A pulga atrás da orelha cresceu quando, numa tarde, ele apareceu no estacionamento da universidade e começou a exibir fotos de uma suposta fazenda repleta de animais exóticos. Marília, que adora bichos, ficou fascinada. Logo depois ele veio com a proposta de uma viagem rápida para uma região litorânea mais afastada. Eu e mais 4 amigos, meu namorado Mário, minha colega Rafaela, o primo do tal homem, que se apresentou como Heitor, e a Lorena, ficamos com o pé atrás. Mas a oferta era tentadora. Hospedagem de luxo, vista para o mar, chance de descanso depois de tanto estresse de final de curso. E quando Marília contou que ele nos levaria de caminhonete, sem a gente gastar nada, começamos a achar que podia ser uma boa ideia. Mesmo desconfiada, aceitei. Partimos numa sexta-feira à tarde com um sol de rachar. Pegamos várias estradas até chegar a uma rodovia que seguia pela costa. A paisagem era realmente bonita.
O homem que insistia em ser chamado de Jonas dirigia cantando músicas antigas, enquanto Marília o acompanhava num dueto desafinado. Eu tentava não pensar muito no que podia dar errado. Lá pelas 7 da noite, chegamos a um condomínio fechado gigantesco, com muros altos e portaria própria. Assim que entramos, reparei que a infraestrutura era fora de série. As casas pareciam mansões, com fachadas enormes e jardins perfeitos. Jonas nos levou até uma das últimas construções, perto de uma praia praticamente deserta. Mesmo já sendo fim de tarde, dava para ver a areia bem clara e o mar calmo, embora o vento começasse a ficar mais forte. "Espero que se sintam em casa", disse Jonas, abrindo a porta principal. Por dentro, o lugar era espaçoso, com piso de mármore e quadros que pareciam caríssimos. Não era só uma casa de veraneio comum, era um espaço exclusivo. Ficamos impressionados e, por um instante, quase esqueci minhas desconfianças, quase. A primeira noite foi tranquila. Jonas preparou uns drinks, falou dos planos de expandir seus negócios no exterior e botou uma música de fundo para relaxar. Também comentou que poderíamos conhecer o condomínio no dia seguinte, talvez fazer um passeio de barco. Ele mencionou ter um barco guardado numa marina próxima. Admito que naquele momento, cheguei a acreditar que eu estava exagerando demais nas minhas preocupações. Só que em certo instante, reparei algo estranho. Jonas sumiu por uns minutos e voltou com a expressão fechada. Não disse onde tinha ido nem o que tinha feito. Parecia preocupado. Troquei olhares com Mário, que também achou aquilo estranho. Marília, claro, não percebeu nada, de tão envolvida que estava. Fomos dormir cedo, cansados da viagem. Na manhã seguinte, por volta das 10 da manhã, Rafaela entrou apressada no quarto onde eu e Mário estávamos. "Gente, vocês viram meus documentos? Meu celular sumiu também." A ficha caiu na hora. Todas as nossas malas, carteiras, celulares, mochilas, tudo tinha desaparecido. Minha primeira reação foi de raiva. Achei que fosse uma pegadinha. Fui falar com Marília, mas ela estava tão atordoada quanto a gente. Procuramos Jonas pela casa inteira. Nada dele. Para piorar, a caminhonete também tinha sumido. Era quase inacreditável. Estávamos isolados num condomínio de luxo, sem dinheiro e sem qualquer forma de comunicação. Lorena sugeriu irmos até a portaria pedir socorro, mas chegando lá, não tinha ninguém. Nem funcionário, nem segurança, nem ninguém na guarita. O lugar parecia abandonado, embora na noite anterior a impressão fosse de um condomínio cheio de proteção. "Vocês não acham isso muito estranho?" perguntou Mário, olhando em volta. "Esse tipo de condomínio costuma ter vigilância por todo lado. E daí tudo só piorou. Andamos por um bom tempo em busca de alguma saída ou pessoa para nos ajudar. As casas estavam fechadas, os portões trancados, as ruas internas desertas. Nenhuma alma viva. Foi já perto do meio-dia que chegamos numa área de serviço. Parecia uma via que ia para o lado de fora do condomínio. Quando dobramos a esquina, vimos um sujeito encostado numa picape velha, fumando. Era o primeiro sinal de vida que a gente encontrava ali. "Com licença, o senhor sabe como sair daqui para chegar na estrada principal?" perguntei. Ele deu uma tragada longa e soltou a fumaça sem pressa. "É bem longe, moça. Se quiserem, posso dar carona, mas vão ter que ir lá atrás na carroceria." Naquela altura, a gente topava qualquer coisa para sair dali. Agradecemos e ficamos esperando ele terminar uma ligação. Demorou mais de 2 horas. Ele sumia e reaparecia, sempre pendurado no celular. Nós, já aflitos, implorávamos para ir logo. Cada negativa dele fazia nossa ansiedade aumentar. Marília estava em silêncio, visivelmente abalada, possivelmente sentindo culpa por ter confiado em Jonas. Por fim, o homem, que nem disse o nome, voltou e falou: "Dá para partir agora, mas não sei se é uma boa ideia. Tem tempestade a caminho." Olhei para o céu e vi nuvens pesadas se formando. Mesmo assim, subimos na carroceria. Precisávamos dar o fora. Se ficássemos, não teríamos como nos defender de nada. A picape arrancou e pegou uma estrada pavimentada longa, se afastando ainda mais do litoral. A chuva chegou de repente forte. A visão estava toda embaçada. O motorista não parou em nenhum momento para ver se estávamos bem. Quando a gente achou que estava perto de alguma rodovia mais movimentada, percebemos que ele tinha desviado para um caminho secundário.
ladeado por muros altos e vegetação caprichada. Nem sinal da tal estrada. Foi aí que bateu o desespero. Rafaela começou a chorar, Mário tentava acalmá-la, e eu bati no vidro querendo falar com o motorista. Ele simplesmente ignorou. A cada quilômetro rodado, a paisagem parecia mais sinistra. Muros ininterruptos, portões de ferro, árvores formando túneis escuros. A chuva só deixava tudo pior. Para mim, já estava na cara que se tratava de um sequestro. Mas por quê? Por fim, a picape parou em frente a uma mansão cercada de árvores altas. De repente, vários homens surgiram, todos uniformizados e armados. Eles nos mandaram descer na marra. Nos levaram por um jardim até chegarmos a um pátio que parecia ser usado para algum tipo de evento. Tinha um piso de pedra, um altar improvisado e, ao redor, tochas e mesas de madeira, todas encharcadas pela chuva. E quem estava esperando a gente no meio do pátio? Jonas. O olhar dele não tinha nada a ver com o que vimos nos últimos dias. Ele olhava para a gente como se fôssemos um monte de coisas sem valor. Meu coração disparou tanto que cheguei a sentir dor no peito. Além dele, havia outras pessoas com jeito de quem tinha muito dinheiro, conversando e olhando para a gente como se estivéssemos à venda. Antes que a gente entendesse o que estava acontecendo, 2 seguranças trouxeram umas roupas simples e mandaram a gente trocar ali mesmo, na chuva. Sem gracinhas, não queremos ferir ninguém contanto que obedeçam, disse um deles em tom severo. Senti um enjoo forte. Marília estava pálida encarando Jonas, sem conseguir piscar. Ele exibia um sorrisinho de canto, satisfeito com nosso pavor. Foi aí que reparei num símbolo esculpido no altar. Um triângulo com pontas curvas, como se fosse uma assinatura macabra. Desviei o olhar para não ficar ainda mais perturbada. O medo já travava nossas pernas, mas a vontade de sobreviver era maior, então a gente obedeceu. Enquanto isso, a tempestade só aumentava, e a água escorria por todo o chão, formando poças avermelhadas. Não dava para saber se era ferrugem, tinta ou outra coisa. A cada relâmpago, os contornos das árvores ficavam ainda mais aterrorizantes. As pessoas gritavam ordens desencontradas, até que, de repente, uma voz soou forte na entrada principal da mansão. "O que é que você pensa que está fazendo, seu doido?" Era um senhor de postura imponente, vestido de um jeito muito elegante, acompanhado por 2 homens que pareciam seus seguranças. Ele estava furioso, apontava o dedo para Jonas e exigia explicações. Jonas reagiu com palavrões e os 2 começaram a trocar acusações de forma agressiva. De onde estávamos, não dava para entender muito bem o motivo da briga, mas parecia ter a ver com dinheiro e desavenças de família. A tensão subiu de vez quando vi alguém sacar uma arma. O pátio virou um caos. Os seguranças do senhor tentavam contê-lo, enquanto os homens de Jonas ameaçavam reagir. No meio daquela confusão, ouvi um tiro alto. Jonas foi atingido e caiu de costas, rolando pelo altar até sumir na escuridão além do pátio. A gente congelou, sem saber se aquilo era bom ou péssimo. O grupo que chegou tinha claramente alguma autoridade sobre os outros. Eles mandaram que nos levassem para um anexo da mansão, longe da vista de quem quer que estivesse lá fora. Ainda molhados da chuva, fomos colocados num cômodo enorme sem janelas, com paredes de concreto cru. Parecia uma cela de luxo. Tinha camas improvisadas, água e alguma comida. Passamos vários dias ali, sem qualquer resposta sobre o que pretendiam fazer com a gente. Às vezes, ouvíamos gritos nos corredores. Outras vezes, sussurros que deixavam claro que havia um problema grande para encobrir. A única certeza era que aquele cara que Marília chamou de namorado tinha nos atraído para uma emboscada absurda, talvez ligada a algum ritual ou esquema criminoso. E pelo jeito, não ia ser fácil sair dali. Mas numa madrugada a gente foi acordado por um estrondo terrível. Parecia que o telhado e as janelas estavam estourando. A confusão foi geral. Gritos, ordens sem sentido, um vento que parecia arrancar tudo do lugar. De fato, era uma tempestade violentíssima. Tive a impressão de que a mesma força que tinha nos levado até ali estava agora virando tudo de cabeça para baixo e nos dando uma chance de escapar. No meio do desespero, os seguranças praticamente nos chutaram para fora, mandando a gente se virar. Eles não queriam mais dor de cabeça.
A gente saiu correndo pelas estradas internas até achar um caminho de volta para a civilização. Pegamos carona com um pequeno caminhão que passou na via principal e descemos em frente a uma delegacia. Só que o medo de enfrentar algo muito maior do que nós, gente poderosa e sem escrúpulos, acabou nos calando. Ninguém quis fazer denúncia ou dar detalhes do que houve. A gente só queria ficar longe de tudo aquilo. Marília passou semanas se culpando. Eu me sentia revoltada, mas não conseguia culpar só ela. Jonas era manipulador, envolvido em coisas muito pesadas. Aqueles dias em cativeiro, convivendo com o pavor de não sair viva, me marcaram para sempre. Até hoje meu corpo gela quando lembro do som daquele tiro e do Jonas sumindo na escuridão. Foi real ou um pesadelo? Acho que não quero descobrir mais nada. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.